Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tardeado desse 21 de 6 de 2025. Já está aqui do meu lado o professor Chicão, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde a Se bem, todos. apresenta um pouco da trajetória do Correio desse minuto, já voltamos para palestrar. O Francisco José da Silva Mota tem formação em licenciatura plena em Educação Física, bacharelado em Engenharia Civil, especialização em Educação Física Escolar, personal trainer, funcionário público municipal e estadual. Além disso, tem 24 anos de atuação na área, é especialista em Educação Física Escolar na UFRJ, ciclista e tem atuação em musculação, natação, hidroginástica, educação física escolar, ciclismo, ginástica e treinamento especializados. Muitíssimo obrigado, muito bem-vindo ao programa Tardeado. Se faltou alguma coisa aí apresentar, fique à vontade. Para iniciar, o que representa esse momento de educação tão importante? Já está há pouco tempo já. Pouco tempo não, muito tempo já, mais de 20 anos, né? Isso. Eu venho aqui agradecer o convite, seu Braga, programa Tardear, juntamente com toda a sua equipe. Agradeço a gente estar falando do que a gente mais gosta, que é a nossa profissão, educação física, um pouco de engenharia também. Aí no currículo só faltou um detalhe das lutas que eu esqueci de botar. Eu também fui atleta de karatê, sou faixa preta em karatê. Não estou atuando atualmente, mas faz parte de toda a nossa trajetória, foi o que me trouxe a educação física, a prática do karatê. Quando veio essa temática, a gente abraçou a ideia de assim, e mais era voltada para a saúde mental, né? Isso. Eu fiz. A questão da saúde mental hoje, Fraga, é uma coisa que eu vim aprender muito nos últimos anos, é que os problemas que nós temos nas escolas, em especial as escolas públicas do Estado, da Prefeitura, as quais eu leciono, a gente percebe que toda essa problemática tem ocorrido em virtude dos pais não terem uma fundamentação, não terem um conhecimento, não só os pais, mas também como nós professores, né? A nossa prática pedagógica, ela não foi feita não foi preparada para receber esse tipo de alunado, né? Com transtornos, alguns mentais, alguns transtornos esses que levam também à questão não só da parte cognitiva, mas também da parte motora, deixar algumas pendências na parte motora. E aí é onde é que entra a educação física, né? A gente tem que repensar um pouco a educação física e desconstruir alguns conceitos, né? Eu costumo, sempre a primeira aula, quando eu entro na sala, eu costumo perguntar o que é educação física para vocês. A primeira coisa que os alunos respondem é bola. Então a gente tem que desconstruir isso, que a educação física tem um leque de área que a gente pode abordar tudo isso. Então, tá, você pode escolher se é bacharel, né? Se quer licenciatura, né? São dois campos distintos, né? Isso. Hoje eu sou considerado um dinossauro. A gente chama assim no linguajar da educação física por quê? Porque quando eu fiz na UESP, há uns 20, quase 25 anos, quando eu me formei, nós tínhamos a licenciatura plena. Que a licenciatura plena, ela abraçava as duas áreas, tanto o bacharelado como a própria licenciatura, né? Então, a minha carteira do CREF hoje, ela já vem com, há 2 anos, eu com licenciatura plena, hoje ela já vem bacharelado e licenciado, né? Então, eu posso atuar tanto na área escolar, como nas academias, na área de saúde, justamente porque quando eu fiz o curso, ele era até mais, ele tinha um prazo maior, né? Era 5 anos. Hoje, se não falo embora, são 4 anos, né? Ou licenciatura ou bacharelado. Quando iniciou, tipo assim, como foi a escolha? Quem encontrou? Você encontrou a educação física ou foi um caminho inverso? O cara que é ciclista, formou em engenharia civil, tudo um pouco, tipo assim, é um somatório de todo, né? Na realidade, no início eu sofri um pouco de preconceito, até por parte da família. Porque a educação física, quando eu entrei, quando eu passei no vestibular, eu fiz escondido. A paixão era engenharia civil na época, eu fiz na federal, não passei,
e na UESP eu fui fazer educação física. Fiz escondido dizendo que tinha feito outro curso. E aí, quando eu passei, meu pai e minha mãe se assustaram. Por que educação física? Será que você vai sobreviver disso? É uma profissão que na época não era regulamentada, né? Ela foi regulamentada um ano depois, um ano antes de eu terminar o curso, por volta de 1999, por aí, né? Então, é uma profissão, digamos, recente, foi regulamentada recentemente. Aí, daquela época, tinha muito preconceito. Eu, por exemplo, fazia karatê escondido, né? Porque meu pai achava que, na realidade, o karatê era para sair brigando no meio da rua, Batendo povo. batendo povo. Eu não vou negar que quando eu entrei pro karatê, foi isso, que eu era muito magro e tudo, e eu era o saco de pancada. E, inicialmente a gente entrou no karatê para isso, né, para se defender, mas aí a filosofia dessa arte marciais trouxe outra cultura para a gente, trouxe outro modo de pensar e, e de ver uma vida de forma diferente, né? E aí foi então que o karatê foi. Eu era atleta, fui algumas vezes campeão piauiense, norte-nordeste, e aí então, por eu ter essa afinidade por esporte, eu ingressei na educação física, né? E é isso aí. Logo em seguida, antes de me formar, eu passei no concurso do Estado para professor, o qual eu leciono há quase 25 anos, né? Quando eu passei, eu ainda não tinha nem diploma, mas as coisas se encaixaram tanto que quando eu fui chamado, estava com 5 dias que eu tinha recebido meu diploma de formado, né? Então, eu tinha Então, concluído. praticamente, eu não fiquei desempregado, eu já fui sendo funcionário público. E depois, 10 anos, eu fiz o concurso da prefeitura e passei também. Eu estou lecionando já há uns 15 anos, 15, 16 anos, um professor também da rede municipal de ensino aqui de Teresina, né? E aí, então, é isso. Um pouco do resumo da minha história. A educação física, eu costumo dizer, digo até para minha filha e para minha esposa, me salvou, porque eu venho de escola pública e naquela época era muito estudo muito precário, muito decadente. E a gente foi sobrevivendo, e aí eu consegui ter essa profissão hoje, que com muito orgulho. Então, de estar aqui hoje, eu nunca imaginei de algum dia a gente estar discutindo, estar num momento desse, discutindo uma coisa que tanta gente gosta, né? É um sinal de que a gente chegou e venceu. Tá no caminho certo, né? Caminho certo. E o ciclismo, ele é tipo um hobby ou é uma prática que você faz? O ciclismo, ele é uma paixão. É um hobby, é uma paixão, é uma prática que eu sigo assiduamente. O ciclismo, a musculação, mas o ciclismo é uma paixão, ele me dá liberdade, né? Quando a gente está pedalando, a gente está em outro mundo, né? E o ciclismo, para mim, ele é isso, né? Eu já sou um praticante de ciclismo há mais de 10 anos, já participei de algumas competições, mas hoje o ciclismo é a questão do bem-estar, da saúde, até para a nossa saúde mental, para a física, para tudo. O ciclismo ele mexe com tudo, né? Eu costumo dizer que a atividade física ela tem que ser prazerosa, Marta. Você tem que fazer algo que lhe dê prazer. Aí, pelo meu currículo, vocês já viram que eu já andei em todas as áreas, né? Justamente não só pela curiosidade, mas também sempre procurando alguma coisa que me dá prazer, né? Hoje eu costumo dizer que eu faço o que me dá prazer. Graças a Deus, eu me encontrei na educação física escolar, na sala de aula, que no caso é a nossa quadra. Para mim, eu sou um profissional realizado. E estar com crianças numa quadra, numa sala de aula, em estar numa bicicleta, em estar com meus alunos na academia, tudo isso que eu faço é prazeroso para mim, né? Não só para mim, mas também para as pessoas que usufruem do meu trabalho e do meu conhecimento. Além do conhecimento, tem que ser o formador, o motivador, né? De levantar o alvo da criançada, da garotada, porque, tipo assim, mostra a importância do exercício, a importância da saúde mental, da física e a disciplina em si também, né? A Porque disciplina. Tudo isso agregado. Primeiro, como a gente trabalha com criança,
e algumas com alguns transtornos do TEA, TDAH. Eu tenho uma filha que tem TDAH e assim, a gente tem que entrar no mundo da criança, do adolescente, saber que realmente o que é que se passa na cabeça dela para a gente poder encaixar alguma atividade que que caiba, que ajude ele naquele transtorno, né? Porque o objetivo da educação física não é só performance, né? É fazer com que esse aluno também tenha uma vida mais confortável, né? Um aluno que tem um déficit motor a mais no seu cadastro, um aluno que ele saiba se vestir, né? Todos esses transtornos a grande maioria deles, eles trazem esses déficits motores, não só mental, mas déficits motores também, né? Nós vivemos um mundo hoje, essa geração atual, é tanta letra que eu acho que era a geração Z, você me corrija, é, que é uma geração que é a geração das telas, e essas telas estão provocando, além dos transtornos, ela está provocando muita limitação, principalmente não só de ordem mental, mas de ordem motora. Nossas crianças hoje, elas não brincam mais na terra. As nossas crianças hoje, ela não chutam um calçamento jogando futebol na rua, né? O futebol delas hoje é digital, né? Então, todas as atividades, a grande maioria é digital. E isso tem provocado esse déficit motor, né? E afetando diretamente também a saúde mental. E aí, onde é que entra o papel da educação física? Saber detectar o que é que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente, e às vezes até com adulto, no caso da musculação da academia, para a gente tentar motivar e tentar ajudar esse indivíduo a ter uma vida mais saudável, não só física, mas mental também. E nessa área, tipo assim, a gente vai abordar no tema da inclusão, né? Tipo assim, porque a criança que tem alguns jogos, assim, que tem algumas limitações, vai fazer essa inclusão. Como é que vocês fazem? Elabora esse planejamento para ter o rendimento? A inclusão hoje é um termo muito debatido, mas pouco executado, né? Porque o que é que ocorre? Como eu falei inicialmente, a nossa formação atual, não falo mais nem da minha, que foi há 25 anos, nossa formação atual, ela, ela não vislumbra muito a questão da inclusão, está mais na teoria, né? Porque o que é a inclusão para a grande maioria? É pegar aquela criança, passar uma atividade, deixar ela no canto e eu vou trabalhar outra atividade com o restante da turma, né? Então ali não passa a ser uma inclusão, ali passa a ser uma exclusão. Agora, do momento que eu procuro ver qual é o problema da criança, qual é o transtorno, qual é o déficit dela, motor, o mental, eu começo a entrar no mundo dela, eu começo a fazer a inclusão. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho alunos com TEA, né, que eles não gostam de barulho, não gostam de barulho, mas me ajuda a formular a regra de um torneio de futsal, por exemplo, né? Porque o TEA ele gosta muito de regramento, né? Eles têm os procedimentos dentro de regra, então eles ajudam na arbitragem, de ficar numa mesa para ajudar a marcar gol, para ajudar a marcar o tempo. Então, assim, isso é inclusão, né? Fazer com que não precisa o aluno estar diretamente ligado na atividade, porque aquela atividade pode ser traumática também para ele, né? E em seguida a gente vai botando aos poucos, fazendo a inserção dele no futebol, em alguma outra atividade. Mas primeiro a gente precisa trabalhar de forma gradativa. Não podemos ser muito radical de tentar forçar essa criança a fazer uma prática a qual ela tem medo, né? Primeiro a gente tem que tentar botar ela um pouco para poder realmente incluir, porque às vezes também ocorre o contrário. Às vezes a gente procura trabalhar a inclusão com aquele aluno e nós deixamos o restante da turma todinha excluso. Aí ele tem que se sentir pertencente, né? Ele tem que ser do grupo, sentir essa aceitação, né? Então isso é que vai se sentir motivado. É isso, é o que a própria pedagogia diz.
o estudante, o aluno, independente de quem ele seja, ele tem que se fazer parte da escola, né? A comunidade toda, mas em especial o aluno, ele tem que ser integrante dessa escola. E como é que ele se torna integrante? Sendo um ser participativo, né? Então, a função do professor é fazer com que ele seja um ente da escola, uma parte da escola. Então, a inclusão, ela vislumbra isso. Eu sei que é muito complicado a gente incluir, né? É muito trabalhoso, mas é um trabalho de formiguinha. O grande problema é que a gente quer atuar com a inclusão de forma, digamos assim, muito radical. Bota para jogar e pronto. Bota para fazer isso e pronto. E não é bem assim. As crianças com transtornos, as crianças com, com alguma deficiência física, mental, visual, elas têm as suas limitações. Não estou dizendo aqui, são coitadinhos, mas têm as suas limitações. E a gente precisa respeitar e trabalhar de uma forma que ele consiga participar de uma atividade dentro das limitações da sua deficiência, e aprender com ele. Eu ultimamente, uns 15 anos para cá, a nossa maior dificuldade está porque essas crianças que estão na escola, elas não têm laudo. Então a gente trabalha mesmo tentando adivinhar na experiência, né? No dia a dia, um conhecimento, digamos assim, que às vezes chega a ser empírico, né? Porque a criança, eu chego, eu sei que a criança tem TEA, a gente vai, procura o pai e diz, não, nunca levei. Eu acho que você está enganado, eu acho isso. Então, assim, a, o, o- a comunidade escolar, ela é bem ampla. Não é só o professor, não é só a direção, mas tem o aluno, tem a comunidade e o pai precisa ser mais atuante, né? O grande problema hoje é essa atuação e a aceitação dos pais. E eu te digo, eu estou falando agora como um pai. A gente primeiro tem que se tratar para poder tratar o nosso filho, para poder ajudar o nosso filho, entender o que é que está acontecendo com o nosso filho, né? Ultimamente, eu tenho feito uma imersão muito grande no TDAH por causa da minha filha, né? Procurando entender o porquê, né? Porque de alguns comportamentos e hoje eu já tenho algumas respostas, né? Então, assim, a gente tem que procurar, tem que ser mais atuante, tem que ir na escola, o pai tem que ir na escola, saber o que é está acontecendo, explicar o que é está acontecendo, também fazer um feedback, como é que o filho está em casa, né? E o professor ele precisa, quando eu falo, não é só o professor de educação física, né? Em todas as áreas, né? A educação física ajuda, mas na escola ela não pode ser isolada, né? Tem que ter todo o arcabouço e tudo pouco docente para poder a gente chegar no veredito e ajudar essa criança. A gente vê que tem muito incentivo tanto do governo, isso aí é notável que está acontecendo algumas mudanças, mas o que ainda está por vir melhor? Quais são os obstáculos e desafios encontrados ainda hoje? Os desafios, ainda apesar do governo estar tendo alguns investimentos, mas ainda esses investimentos são ineficientes. Por quê? Porque justamente precisa mais de capacitar um profissional que estão nesses ambientes, os professores, toda a escola, até uma pessoa que trabalha na cozinha da escola, ela tem que estar preparada para esse aluno. Nós temos alunos que em TEA, que eles são rigorosos também na questão alimentar, tá? Então, também todo mundo precisa entender isso. O governo ele precisa investir em mais capacitação, o governo ele precisa investir mais na parte estrutural da escola. Nossas escolas hoje não são preparadas, eu estou falando aqui de escolas públicas, elas não são preparadas para receber esses alunos com esses transtornos. Tá faltando mais material, tá faltando, tá chegando, tá, mas ainda é muito insuficiente por tanto de alunos que a gente tem. Você veja bem, você está numa sala de aula com
3, 4 alunos com alguma limitação, e esses alunos não têm nenhuma pessoa para acompanhar, só um professor, que em média as turmas são de 40 alunos, e essa inclusão fica bem complicada, Braga. Fica bem complicada, né? Então está faltando muito essa parte estrutural e a parte também de investimento em quem está na linha de frente, né, que é o professor. E, tipo assim, quando a família acompanha, tipo assim, tem esse conhecimento, que dá esse auxílio, e quando direciona só para a escola, aí o professor fica sobrecarregado, né? Fica. Acontece muito isso. Acontece muito, 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 muito isso. Então a pessoa fica sobrecarregada, o sistema fica sobrecarregado, não temos um resultado efetivo nem satisfatório. Né? Às vezes eu, como professor, não fico realizado pessoalmente, porque eu tento sempre melhorar cada dia. Né? Quando a gente vai para trabalhar e não consegue fazer com que esse nosso aluno evolua, né? A gente não consegue ajudar na vida dele, não consegue ser chega a ser uma derrota. Né? Por isso que o acompanhamento dos pais, de toda a comunidade é importante. Né? Porque, apesar da escola às vezes ter uma equipe multidisciplinar, mas é no seio familiar que esse aluno, esse cidadão vai passar mais tempo. Né? A escola não vai conseguir ficar 24 horas na vida dele. Né? E a nossa contribuição é pouca diante da contribuição familiar. Né? Nós podemos ajudar, mas sem o apoio da família é complicado. Com a carreira consolidada na educação física, o que buscou formar em? Quero ser engenheiro civil. Quero me formar, me graduar em engenheiro civil. E eu sou um louco por números e cálculos. São duas áreas que não tem nada a ver, mas eu há 4 anos, há uns 9 anos, eu precisava dar essa resposta de ter essa realização pessoal, de me formar em engenharia. Na rede estadual, eu acredito que daqui uns 6, 7 anos vai estar aposentado, se Deus quiser, e a legislação também ajudar, mas aí eu quero ir para a engenharia. Né? Eu sou apaixonado por construção civil. Quer desfrutar conhecer esse outro universo, né? Eu quero conhecer. Assim como vocês viram no meu currículo, eu veredei por várias áreas e agora eu quero ir para outra área de conhecimento, que é a engenharia civil. E se quiser competição, mais diversão. Hoje é mais diversão. Já me saudou aqui uma prótese de cotovelo, eu me aquietei com competição. A mulher reclama, a menina também reclama, a filha reclama. Tipo assim, o que os famílias, os amigos, têm como inspiração, admiração, se espelham em quem se tornou hoje, a pessoa reconhecida com o seu trabalho, município, estado, e o trabalho prestado à sociedade. Você falou uma palavra bacana, né? Consolidado na, na, na profissão. Eu já consolidei minha profissão. Hoje eu acho que a grande maioria pode falar do professor Chicão, que é uma pessoa que tenta ajudar de todas as formas, né? Não só pela questão profissional, só pela questão financeira, mas eu acho que todos podem falar que eu gosto de ajudar. Né? Eu gosto de ajudar muito além da minha profissão também. Não só com conhecimento da minha profissão, mas eu gosto também de ser um pai, de ser um conselheiro, de ajudar quem realmente está precisando. Eu tenho um projeto pessoal, agora todos vão saber, mas eu tenho um projeto de futsal, né? Uns 20 a 30 garotos. E essa é a minha contribuição que eu tento dar. Né? Eu acho que a gente tem que contribuir, Braga, com a nossa profissão, não só vislumbrando a questão financeira, mas de contribuir mesmo como cidadão, né? De tentar melhorar quem realmente precisa. Eu me sinto realizado porque hoje eu leciono o público que eu queria lecionar, o público da rede pública, que é aquele. Não estou aqui criticando a rede particular,
mas para aquele público que realmente tem mais carência. Aquela criança que às vezes vai para a escola, não tem uma mãe, não tem um pai, é só criado pela mãe, só criado pela avó. Aquela criança que às vezes vai para a escola só para comer, porque na casa não tem refeição. Aquela criança que vive, vive num ambiente totalmente desfavorável para uma evolução melhor como cidadão. Então é isso, eu vejo isso, essa contribuição social, que eu acho que, independente da profissão, todo profissional ele tem que fazer com que fazer com que a sociedade seja uma sociedade melhor a cada dia, né? Porque esse menino hoje que está comigo, amanhã, se ele estiver comigo fazendo a prática da atividade física, amanhã pode ter certeza que ele não vai estar lhe assaltando, não vai estar me assaltando, né? Vai estar trabalhando, vai estar. Não estou aqui escolhendo profissão, mas o que eu vislumbro é que esse aluno ele futuramente seja um cidadão que trabalhe em qualquer emprego que seja, mas que seja um cidadão de verdade. É isso que eu almejo. Quando eu vejo cada criança, e graças a Deus eu tenho cruzado com muitos aí. Engraçado que, só para resumir aqui, eu fui no hospital ontem, fui resolver um problema, e aí o atendente olhando, professor, eu sou, oba, professor Chicão, eu sou fulano, sou aquele que lhe deu muito trabalho, mas graças a Deus suas reclamações, seus conselhos fizeram com que eu estivesse aqui hoje trabalhando. Ensinamento, né? Ensinamento, saí do tráfico, estou aqui, professor. Disse que bom. Então é isso que eu quero. Voltando ao início da nossa temática, que você contextualizasse, pontuasse, dando conselho para um pai que tem alguma criança, precisa de algum composto, seja qualquer tipo de transtorno, que é possível buscar ajuda e levar uma vida saudável. Sim, o conselho que eu dou é faça parte da vida do seu filho. Né? Entenda, tente compreender qual é o problema dele, qual é o transtorno dele. Às vezes não é nem um transtorno, mas um problema de ordem mesmo social. Seja um pai atuante, veja quem é o amigo do seu filho, veja qual é o transtorno que ele tem, seja bastante participativo, faça parte da vida do seu filho, né? E aí procure ajuda. A escola é o primeiro lugar, Braga, pode se ajudar, né? A escola é a extensão da casa para cada criança dessa, né? E às vezes essa criança, ela está se afastando da escola porque na escola é o primeiro local que ela encontra um local que tem ordem, e lá na casa dela às vezes ela não tem, porque justamente os pais às vezes não são atuantes, não fazem parte da vida dos seus filhos, né? E aí essa criança fica muito solta, a criança não sabe nem pedir ajuda, né? A gente tem um pai participativo, um pai que sabe o filho que tem, tudo, com certeza a educação e a evolução dessa criança vai ser outra coisa, independente do transtorno, do problema que ele tenha. Vai ser muito mais fácil os pais, a comunidade abraçado com a escola para resolver esse problema, né? É que nem o nosso seio familiar. Você sozinho não vai resolver o problema da sua família. Às vezes você precisa sentar com seus filhos, com a sua esposa, com um irmão, pegar um conselho, para me ajuda, eu estou precisando de ajuda, para resolver. É aquele velho ditado, a união faz a força. E nós temos muita carência dessa ajuda dos pais na escola. Ainda falta muito. Alguns pais são atuantes, são, mas outros não, né? Em decorrência de problemas familiares, nós temos hoje um outro conceito de família que às vezes atrapalha e às vezes também tem contribuído para aumentar mais esses problemas mentais, né? Esses transtornos, né? Nós temos pais que o aluno foi laudado com TEA, tem que tomar medicação e o pai não dá medicação. Ou então se dá, o filho já está tomando a medicação há mais de 3, 4 anos e não é feita uma revisão nessa medicação, né? Então tudo isso complica. Quando eu falo para ser mais atuante na vida do seu filho, é ser um pai mais presente mesmo, é ser presente.
é deixar o filho na escola, é saber quem é o amigo, é ver como é que, não só ver como é que estão as notas, é falar com o professor, é falar com a direção da escola, saber o que está acontecendo, é isso, né? E aí então nós vamos conseguir, não só a educação física, mas toda a escola vai conseguir ajudar esse aluno, né? A parte física é muito importante, é essencial, é sim, mas o social, né, é muito mais importante para a gente ter um cidadão melhor no dia seguinte. Nós estamos aproximando do finalmente. Eu queria que você sonhe e conquista, onde a educação física lhe levou, e conselho para quem vai entrar, como é que vai encontrar o mercado propício para seguir na carreira de educação física, nos contar que é possível ter sucesso e vencer na vida. Claro, claro que é possível, né? Bem, eu não tive uma vida fácil, eu venho de escola pública também, né? Meus pais nos educaram para ser funcionário público e para ter um curso superior, uma educação bem rígida. Eu fui taxista, porque meu pai era taxista, ralei muito, fiz meu curso de educação física em paralelo sendo taxista, lutando. Eu digo para vocês que estão entrando na profissão, é luta, né? É muito trabalho, é ter respeito pelo um ser humano, né? Fazer o que gosta. Não entre na educação física se você não gosta de acordar de madrugada para atender seu aluno na academia, para entrar na escola às 7 horas. Não entre. É, eu não estou aqui dizendo que é o pior curso do mundo, mas é um curso que tem muita entrega. É, é acordar, é atender um aluno de 5 horas da manhã na academia. Eu vou te dar meu exemplo. Eu atendo uma aluna de 5 às 6, outra de 6 às 7 e vou para a escola direto. Ou então, quando não atendo essa aluna, eu estou fazendo meu almoço para levar para a escola para passar o dia. Quando eu volto da escola, eu passo pela academia, atendo mais dois, três, aí que eu vou para casa. Então, é um curso de muita entrega, né? A área é muito ampla, nós temos hospitais, nós temos escolas, nós temos academia, é muito ampla, ampla, e eu digo, dá para ganhar dinheiro e dá para ser um profissional realizado, assim como eu sou realizado, graças a Deus. Muitíssimo obrigado, com muita informação e precisão. Você trouxe muita grandeza para o programa Tardear. Aonde se encontra algum contato que possa encontrar o professor Chicão, a academia, além dos trabalhos que você faz, pessoalmente, como é que encontra? Eu tenho meu Instagram, XK Malta Personal. Eu trabalho na escola Maria Dina Soares, na rua 13 de Maio, na Zona Sul, sem número. Trabalho na escola municipal Professora Ana Vitória, lá no Parque Industrial Sul, ao lado do condomínio Alferraz. Eu me encontro nesse endereço. Pode entrar lá no nosso Instagram também. Meu contato é 086-9995-4294. E é isso. Estamos aqui para ajudar, né? E favorecer um convívio melhor, fazer com que a gente contribua mais para o bem-estar dos nossos alunos. Não costumo dizer nem nossos clientes, dos nossos amigos. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Nosso bate-papo, muita informação, muita pessoa acima da média e trouxe a projeção que nós projetamos no programa Tardear, é tratar a educação física dentro do aspecto saúde mental, física e a melhoria de vida, saúde plena, né? Que a gente busca. Agradecer aqui toda a sua equipe, a você também pelo convite. Estamos sempre dispostos. Quem sabe no próximo encontro falar de engenharia civil. Isso foi só o primeiro momento. E aqui, quem sabe nesse momento, tem uma lembrancinha singela, feita, projetada, uma canecazinha que tem tudo a ver com o nosso encontro, nosso bate-papo de hoje. Eu coleciono. Pensado no momento do ciclismo, no dia da visão. Uma loucura que eu coleciono. São meias e xícaras. Muito obrigado. Obrigado. Ficamos de pé para nós fazer nossa foto.